Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Estamos na nossa lição de número 12. Estamos quase finalizando o trimestre. Essa é a penúltima lição. Eu espero que os irmãos tenham entendido o propósito da nossa lição, das lições desse trimestre, que vem falar sobre a Igreja de Cristo, que vem falar sobre a carta de Efésios, uma carta que a gente lê, relê, e você tem assuntos e temas para edificar a sua vida a todo momento, a cada hora. Pois a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então, a mesma leitura que você faz hoje, quando você lê amanhã, você já se enche de Deus novamente. Você já recebe de Deus algo diferente. E é coisa de Deus que você lê, relê e não fica antiga, não fica uma palavra repetida. Não. A palavra de Deus ela se renova. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante. Um tema que vai falar sobre família. Então, família é a base para a sociedade e também para a igreja, porque a igreja é formada de famílias. Se a família não está bem, se as pessoas que fazem parte da família não andam em concordância, estão vivendo uma vida diferente do evangelho, na igreja não vai ser diferente. Então, se a família vai bem, a igreja vai bem, pois a família é uma instituição formada por Deus. Foi Deus que instituiu a família. Então, esse tema será bastante importante, que nós iremos tratar sobre a conduta do crente em relação à família. Como deve se comportar e o que Deus quer de cada um de nós. Antes de iniciar, gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Oremos, Santo Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos, Pai, nesse momento, transmitindo a Tua palavra. Que os irmãos que estão ouvindo, Senhor, essa transmissão, possam, Pai, entender e ouvir o que Tu queres e serem edificados, Pai. Toma, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos. Fala o que Tu queres através de mim, Pai. Me usa e faz, Senhor, com que esta aula possamos sair daqui mais e mais edificados e fortificados em Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então, o nosso textuário se encontra em Efésios, no capítulo 5. Então, nós estudamos capítulo 4 na lição passada e hoje estamos no capítulo de número 5. 5:31 diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Ou em outras traduções diz: e serão dois, uma só carne. Então, o casamento é uma dádiva de Deus, instituído lá no Jardim do Éden, quando Deus viu que não era bom o homem estar só, e a partir da sua costela, da costela de Adão, veio a mulher para ser a sua ajudadora, a sua companheira, e os dois caminharem juntos. Verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico e heterossexual e indissolúvel, isto é, instituição da família para a glória do nome dele. Então, nós vamos falar mais na frente sobre esses 3 fundamentos do casamento. Deve ser monogâmico, ou seja, um homem para com uma mulher. Heterossexual, não é relação entre pessoas do mesmo sexo, onde Deus abomina, onde Deus não aceita. É um relacionamento heterossexual, homem e mulher. E indissolúvel, ou seja, o casamento não é casou hoje, separa amanhã. Não é somente uma assinatura no papel.
Ali você está formando com aquela outra pessoa uma aliança com ela e com Deus. Então, a família, ela é formada para a glória e honra de Deus. Então, vamos fazer nossa leitura bíblica de classe em Efésios 5, a partir do versículo 21. A partir do versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Glória a Deus. Observe a leitura que nós fizemos. Eu vejo o apóstolo Paulo dando conselhos práticos para que as famílias caminhem bem. Ali tem conselho para o marido, para a esposa e para os filhos. Para os três, independente. E para que os três possam assim caminhar juntos. Então, nosso objetivo é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Deus, ele não se agrada de uma família sem paz, de uma família que está desestruturada, porque uma família desestruturada desestrutura a sociedade como um todo e a igreja como um todo. Então, Satanás, ele faz de tudo para derrotar os fundamentos que formam a família. Não vamos longe. Tem projetos de leis a todo momento, querendo mais e mais com que aquilo que não era aceito pela sociedade seja normal. Seja algo que quem não aceita é preconceituoso. Mas eu, por exemplo, não sou obrigado a estar aceitando aquilo. Se vierem perguntar a nossa opinião, por exemplo, você apoia que o casamento homossexual é de Deus, que o casamento homossexual faz parte da vontade de Deus? Nós devemos defender que não, que para Deus é pecado. Não importa as desculpas que vão ser usadas, todas elas não chegam à conclusão de que Deus aprova tais coisas. Então, não é questão de ser preconceituoso, não,
nós amamos aquela pessoa, nós aceitamos ela, mas não aceitamos o seu pecado, não aceitamos a sua prática. Mas isso não faz com que a gente venha excluir pessoas que têm tais relacionamentos, não. Cristo Jesus nos dá o maior exemplo de que não devemos fazer acepção de ninguém, pode ser quem for. Devemos amar, devemos apoiar naquilo que podemos, mas não no seu pecado. Quando entra em apoiar o seu pecado, nós lembramos do que está escrito na palavra de Deus. Tanto aqueles que se relacionam com pessoas do mesmo sexo e também aquelas pessoas que os apoiam, esses também terão a sua recompensa. Então Deus, ele quer salvar essas pessoas. Deus, ele não quer que essas pessoas continuem na sua vida de pecado. Deus quer que elas se arrependam, que ouçam o evangelho. Então nosso dever é também pregarmos a palavra de Deus para tais pessoas. Então a família é um projeto divino e Satanás, ele quer de toda forma destruir os fundamentos, atacando os filhos, os pais, a família como um todo. Então nós vamos nesta aula refletir sobre a conduta para cada um, para os maridos, para a mulher e também para os filhos. Então nós vamos falar em família como um todo. Então, na nossa introdução, nós vemos que na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, como já falei, somente uma mulher para um homem, não um homem se relacionando com várias mulheres, ou uma mulher se relacionando com vários homens. Não. A aliança feita no momento do casamento, você está dizendo que você é dele e ele é seu. Heterossexual, é homem para com a mulher, e indissolúvel para toda a vida. Não é questão de dias, horas, um mês. Não. O casamento ele deve ser planejado, bem pensado e também ser da vontade de Deus. Deve iniciar com oração, continuar com oração e aí até a morte. Porque Deus, ele confirma se realmente aquela pessoa é a que deve se relacionar com ela. Se for uma pessoa que você só olha aos olhos humanos e não olha a sua vida espiritual, isso pode trazer prejuízo para a sua vida inteira. Então, isso serve para todos, jovens, adultos, que procuram um relacionamento, devem procurar um relacionamento da vontade de Deus. Então, no modelo divino, os membros da família são iguais. Então, não é questão de que um tem o poder de humilhar os outros. Não. O homem tem o seu papel como provedor, como aquele que está como líder na família, mas isso não faz com que ele venha maltratar os seus filhos, a sua esposa. Não, a Bíblia não defende isso. Porque as pessoas hoje querem dizer que a Bíblia ela é ultrapassada, de que o que existe lá, que o homem ele é o líder do lar, isso não existe mais. Não. O homem ele continua sendo cabeça do lar, a mulher o ajudando como auxiliar, podemos chamar de ajudadora, assim também ela está do seu lado, assim como ela foi tirada da costela de Adão, do seu lado, ali é um símbolo de que ela faz parte da sua vida e ela caminha lado a lado, não embaixo dos seus pés sendo humilhada, não, é do seu lado. Mas isso não faz com que ela também
ande na frente do marido e assim possa ser a líder acima dele. É tudo uma questão de organização. Então Deus, ele tem papéis diferentes para cada um, para que assim possamos viver bem. Então vamos ver qual é a conduta do marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo. Então nós vemos bem claro a questão de que o homem é o cabeça da mulher. E isso lá em 1 Coríntios nós vemos claro que no modelo divino os membros da família eles são iguais. Quando se fala que o homem é o cabeça da mulher, não é a questão de que o homem pode humilhar a mulher, fazer o que quiser e assim não dar satisfação e assim viver a sua vida separado do jeito que ele quer. Não. A Bíblia, ela trata o homem como autoridade da sua casa. Porque as decisões que devem ser tomadas por ele. Porque ele deve ser uma pessoa consciente, uma pessoa que tem em sua mente a mente de Cristo. Decisões sensatas, de acordo também com a sua mulher, eles vão viver em concordância. Mas a sua postura deve ser a postura de um líder que está ali na frente, dando o norte de como fazer, como devemos proceder. Então, a relação dentro do lar é explicada na frase que nós já lemos. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Veja só, observe que a família ela é comparada à igreja. O marido ele é comparado a Cristo e a mulher é comparada à igreja. Cristo ama a igreja que entregou a sua vida por nós. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então, assim como Cristo entregou a sua vida e tem amor pela igreja, assim o marido deve também entregar até a sua vida pela sua mulher. Deve fazer de tudo para que ela seja como Cristo e a igreja. Então, o papel do marido é comparado ao papel de Cristo. E esse papel não é um papel fácil. Então, ela mostra o modelo de relacionamento no casamento cristão. O marido ele deve liderar a sua casa, no mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, ele deve prover para o seu lar o bem-estar da sua esposa e dos seus filhos. Ele deve, acima de tudo, ter em mente de que o seu papel é de um líder. Então, claro que existem casos que esse papel muitas vezes não é cumprido, onde a esposa ela quer tomar o lugar que é do seu marido. Então hoje existem muitas pessoas, muitas ideologias que vêm tratar desse assunto. Mas nós vemos que a casa ela deve caminhar de acordo com os princípios de Deus. Se não estiver caminhando bem, isso aparentemente pode não trazer nenhum prejuízo, mas lá na frente, as decisões tomadas, muitas vezes aquilo que não foi concordado, pode trazer sérias consequências. Então, precisamos refletir sobre qual a vontade de Deus para a nossa família. Então, nós vemos que o papel do marido deve ser o provedor, aquele que sustenta e também aquele que está providenciando tudo para o seu lar. Então, claro que aqui não estamos dizendo, então é só o marido que trabalha. A mulher não pode trabalhar, só pode ficar em casa. Não. Em nenhum momento a Bíblia defende essa questão. Nós vemos que hoje é muito comum o marido trabalhar e a mulher também. Os dois assim vão se ajudar e crescer junto. Então não existe isso. O marido não faz nenhum trabalho em casa e a mulher
não faz nenhum trabalho fora, só em casa. Não, a Bíblia em nenhum momento defende isso. Ela defende o respeito, defende o amor e defende que deve ter uma organização. Assim como qualquer coisa que você for fazer deve ser algo organizado, a família também deve ser organizada. O marido liderando, a mulher ajudando, auxiliando, ali do seu lado, apoiando, os filhos obedecendo aos seus pais, para que assim a família vai caminhar bem. Porque senão, os filhos iriam querer mandar nos pais, os filhos iriam querer tomar a frente da casa, ia virar uma total bagunça. Então Deus ele nos dá conselhos práticos para a família caminhar bem, para a nossa família ser uma família abençoada. Como diz João 13:34, o novo mandamento lhes dou: ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, um dos mandamentos que Jesus resumiu todos é o amor. E assim a família também deve caminhar em amor, em harmonia, em respeito, não como um homem que maltrata a sua mulher. Porque eu já vi pessoas hoje que o homem violenta, bate na sua mulher e as pessoas defendem que não, que isso é normal, que isso pode acontecer, que não deve se fazer nada. Não, não existe esse maltrato, porque Cristo nunca maltratou a igreja. Cristo sempre fez tudo pela igreja. Assim o marido também deve fazer pela sua esposa. Porque se ele não fizer, ele está descumprindo os mandamentos de Deus, está indo contra os princípios de Deus. E assim ele pode ser punido pela lei dos homens e pela lei de Deus. Então, o homem não está imune de nada. Ele vai ter também as consequências dos seus erros, daquilo que ele faz de errado. Então, o amor ele é o elemento primordial. O homem, além de liderar, deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então, imagine, Cristo morreu numa cruz pela igreja. O marido ele deve ser capaz de morrer pela vida da sua esposa. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e se entregou totalmente por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi incondicional. Assim o marido também deve ter amor pela sua esposa. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Então, nós, como igreja, em nenhum momento Cristo nos obrigou a nada. Ele não obriga ninguém ao aceitar. Aquele que entrega o seu coração para Cristo, Cristo assim entra e faz morada. Então, vamos ver o cuidado que o marido deve ter. Que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Maridos, amem suas mulheres e não se tratem com amargura, como diz Colossenses 3:19. Além, como diz Efésios, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, observe que os conselhos para o marido em nenhum momento tenha a sua mulher como escrava, tenha a sua mulher sempre aos seus pés. Não, em nenhum momento Cristo fala disso. A Bíblia é bem clara. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Se entregue por amor a ela. Faça de tudo para que assim ela se sinta bem. Assim como você ama a si mesmo, assim ama a sua mulher. Então nós vemos que Cristo, ele é o maior exemplo que devemos seguir. O maior exemplo de amor. Então, isso é a conduta do esposo. O esposo deve amar. E quem ama não maltrata. Quem ama não violenta. Quem ama não se sente superior. Quem ama faz de tudo
para que aquela pessoa se sinta bem. Então, se resumirmos o papel do marido, é amar a sua esposa como ama a si mesmo. Amar acima de tudo e fazer de tudo para que a sua casa caminhe bem. Não fique esperando, eu vou aqui ficar esperando o que vai acontecer. Não, seja um líder, tome posição de líder, para que assim as coisas andem conforme a vontade de Deus. Agora sobre a mulher. De acordo com a analogia paulista em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa. Então, a esposa é como uma noiva, como a igreja que se prepara para o noivo. Então, quando Cristo ele conversou com a mulher samaritana, Cristo ele quebrou os paradigmas que haviam naquela época, porque nenhum homem poderia conversar com a mulher, imagine ainda sendo samaritano. Então, nós vemos que a mulher cristã ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, queremos aqui deixar bem claro, enfatizar que quando se fala as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, é que elas devem estar ali sob a liderança dos seus maridos, não escravas dele. Quando se fala submissas, observe a palavra submissão. É uma missão abaixo. Sub vem de abaixo. Então, a mulher ela também tem a sua missão. A missão do homem como líder e ela ali do seu lado, submissa. Em nenhum momento está falando de que ela é escrava do seu marido. A esposa ela participa das decisões de família, porém não procede como opositora, nem desautoriza aquilo que o seu marido fala. Porque hoje o marido toma uma decisão, faz um castigo para o seu filho, a mãe vai lá e desfaz o que foi feito. Não. As decisões tomadas, aquilo que é feito pelos pais, devem continuar. Porque hoje o pai castiga, a mãe tira do castigo. A mãe castiga, o pai vai lá e tira. Não, deve ser de acordo, porque senão o filho vai ficar, e agora? Eu vou correr para minha mãe, porque lá ela vai tirar o castigo que meu pai deu. Então, isso em outros casos também existe isso. Então, por isso que a família deve ser organizada, deve seguir os princípios de Deus, porque isso só vai dar bênçãos se seguirmos aquilo que Deus diz. Então, as mulheres não devem se sentir inferiores, mas elas devem se sentir também participantes do lar. E ali não como uma oposição ou desautorizando aquilo que o marido falou. Devem sim ter o consenso, mas aquilo que o seu marido decidiu é como uma decisão de um líder que está ali com a missão de tomar uma decisão. E ali ele deve tomar, mas sempre sabendo que a missão da mulher também faz parte para que assim os dois venham andar juntos. Se tiver diálogo, conversa, uma conduta harmoniosa, não vamos viver bem. Vamos viver anos bem. Mas se a família ela não tem harmonia, o homem diz é a minha palavra e pronto. Isso só vai trazer tristeza, só vai trazer discussões, vai trazer brigas e mais brigas. Então, precisamos saber também ceder às vezes. Precisamos também saber o momento de falar, o momento de calar, o momento de agir, o momento de parar. Tudo isso é com a sabedoria de Deus. Por isso que devemos pedir a Deus todo dia, Senhor, nos dá sabedoria para saber o momento de falar e o momento de calar, o momento de
seguir em frente no momento de parar. Também os filhos devem ter a atenção. Paulo, no capítulo 6, ele começa o capítulo continuando o mesmo pensamento que ele fez no capítulo 5. Ali dando conselhos para a família, marido, esposa e filhos. Os filhos eles devem ter uma missão bem objetiva falada pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A obediência aos pais vem desde os fundamentos, desde ali quando Moisés escreveu nas tábuas da lei os 10 mandamentos. Um dos mandamentos é: amarás e obedecei ao seu pai e à sua mãe, e assim vocês terão longos dias na terra. Então nós vemos que a obediência dos filhos aos pais é registrada em toda a palavra de Deus. Pois aqueles que são desobedientes, esses não vão alcançar a bênção de Deus. Cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta. Os pais eles devem agir na educação dos seus filhos. O que nós vemos hoje é: eu vou deixar o meu filho para ser educado na escola. Não. A escola vai ensinar para o seu filho a matéria, como é que soma, diminui, subtrai. Vai ensinar ali o conteúdo, mas a educação é formada em casa pelos seus pais. Então hoje as famílias elas têm esquecido que um dos papéis mais importantes nas suas vidas é educar os seus filhos em tudo, em como se comportar, em como agir, em como falar, e também para que assim eles possam entender que ali os seus pais têm autoridade sobre ele. Porque assim, hoje, as pessoas estão deixando os filhos mandar em casa. O filho com 5 anos é quem manda em casa. Não, meu filho não quer ir, eu não vou. A obediência dos filhos aos pais começa do berço. E os pais eles devem ter autoridade sobre os seus filhos. Não deve pensar: eu não posso castigar o meu filho, não posso fazer nada, é o bichinho. Observe a palavra de Deus. A correção é muito melhor do que mais na frente aquela criança vai crescer sem saber o que é uma correção, sem saber o que é um não, e ela vai sofrer, ela vai, muito provável, receber outro não quando adulto e não vai saber aceitar. Então, é preciso educar os seus filhos, colocar eles no caminho de Deus. E assim, se quando eles estiverem velhos, eles mesmo assim não quiserem dar ouvidos, mas os pais fizeram a sua parte. Os pais fizeram de tudo para educar os seus filhos, tiveram seu papel com êxito. Mas muitos filhos acabam se desviando da obediência dos pais, querem dar ouvidos aos amigos, querem dar ouvidos àqueles que estão aparentemente ajudando ele, mas na verdade ali só está levando ele mais e mais para o abismo. Então os filhos devem obedecer os seus pais em todo momento. Não é somente quando criança, quando jovem, mas também quando adulto. Devem ter honra para os seus pais. Então, para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar os filhos e o dever de obedecer e honrá-los. Então, e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Então, Paulo diz: não irai, não fazer com que o seu filho se ire contra vocês. Então, ou seja, os pais também devem saber o momento certo de agir. Deve ter um acordo entre os pais, como nós já falamos, de que um não pode tirar a autoridade do outro. Assim, aquela criança vai crescer sabendo que seus pais têm autoridade sobre sua vida e assim ela vai obedecer ao que eles falarem. Então,
nós vemos que esses são os conselhos práticos para a família. O marido, a esposa, os filhos, para que assim a família vá bem, para que assim a família cresça e assim só tenha alegria. Então, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido, não passando sob a sua liderança, mas ali concordando e os dois andando juntos, para que assim cresçam juntos. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, observar o que o seu filho está aprendendo, com quem está andando, o que ele está fazendo. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Então, o amor é o fundamento de tudo. O respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme os planos de Deus, conforme Deus planejou. Então, esses são os conselhos que o apóstolo Paulo dá em Efésios, que se aplica às famílias do primeiro século, do segundo, até hoje, 2020, e vai continuar por mais e mais anos, porque a palavra de Deus se renova, continua sendo verdadeira, não é ultrapassada. Aquilo que foi ensinado por Deus para nós, devemos seguir. E assim, observarmos o que é a família para Deus e não aceitarmos o que hoje a sociedade quer dizer o que é família. Não, família é de acordo com a palavra de Deus. O marido, a esposa, os seus filhos, e assim a família segue os fundamentos dados por Deus, porque Satanás ele age de uma forma para distorcer o que é o casamento. Hoje, o casamento homossexual já virou comum, onde querem obrigar com que também pastores façam esses casamentos. Mas nós, como igreja, não vamos aceitar. Devemos agir de uma forma para nos posicionarmos que temos a nossa fé, é a nossa prática, para que assim a família ela não possa ser afetada. E Satanás ele quer agir também na vida dos filhos. Desenhos que muitas vezes trazem para o seu filho uma má educação. Hoje os pais querem deixar seus filhos no celular e ali passar horas e horas e horas vendo vídeos, onde muitas vezes aqueles vídeos eles trazem para a criança um efeito na sua mente distorcido. Então, hoje, por exemplo, recentemente disseram que o Bob Esponja era um homossexual, onde um desenho de criança, onde eles já querem colocar uma mensagem subliminar, uma mensagem para que a criança venha descobrir qual é o seu sexo. Não, nós temos essa convicção de que homem nasce homem, mulher nasce mulher. E assim, nós vemos também ataques à igreja. Por quê? Porque eles querem desfazer do que é a igreja. Mas o inferno não tem poder sobre a igreja, porque é Deus que está na frente. É Deus que é o cabeça da igreja. E Cristo, ele está na nossa frente. Então, as portas do inferno não vão prevalecer. Então, que possamos guardar os fundamentos da palavra de Deus para educarmos os nossos filhos conforme a vontade do Senhor e vivermos uma vida plena, uma vida de paz com a esposa ou com o esposo e assim possa viver bem. Amém? Essa era a lição de hoje. Conselhos práticos para a família. Espero que os irmãos tenham compreendido e aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.